Eu vou fazer só uma breve apresentação de cada um e vou passar a palavra para eles. Essa é uma conversa que eles vão falar da Tideli, né, sobre da arte ao design, e vou fazer uma apresentação. Tatiana Mandelli é fundadora da Tideli, responsável pelo branding e expansão global da marca. Tatiana imprime seu apurado senso de estilo em cada detalhe. Visionária, ela define tendências em cores, materiais e tecidos, trazendo inspirações de suas viagens pelo mundo. Suas criações marcam diversas linhas da Tideli, consolidando sua autoridade no design e na aplicação dos produtos da marca. O Luciano Mandelli, após uma década como executivo da General Motors, ingressou na Tideli em 99, liderando a gestão industrial e o desenvolvimento de novos produtos. Ao longo dos anos, contribuiu para a inovação da marca por meio da criação de peças, aprimoramento de processos e parcerias com designers independentes. Agora, além de seguir à frente da gestão industrial, assume também a presidência da Tideli. O Francesco Missoni, filho da Angela Missoni e neto de Rosita e Otávio Missoni, Francesco combina sua formação em arquitetura com sua paixão por cores. Sua arte única, inspirada na tecelagem, já foi exibida globalmente. E agora sua visão ganha vida com a Tideli na coleção Pentagrama. É uma honra para a Spreart ter vocês aqui falando hoje com a gente. Eu vou passar a palavra. Boa tarde a todos. Eu sou a Carla Gulo, sou jornalista e vim conversar com eles aqui. E é uma honra estar aqui. A gente está sentado, inclusive, na coleção Pentagrama, feita por eles. Francesco, você une muito a arte e as cores. De onde vem essa sua inspiração? Como começou a sua vida artística? Você pode contar para a gente? Boa tarde a todo mundo. Minha aspiração artística é tudo o que eu fiz na minha vida. É meu percurso da vida que toda a água ficou em essa direção. Comecei a fazer minhas obras nos 2015, 2016, mas estava solamente como um hobby para mim. Nunca pensei em fazer isso um trabalho. Mas depois que ficou o Covid, fiquei na casa sem fazer nada por um ano. E fez muitas obras. Quando comecei a vender elas, vendi muito. No primeiro mês e meio, eu vendia como 34 obras. E depois de 4 meses e meio, vendia 67. E a esse ponto pensei, nossa, isso pode ficar um trabalho para mim, pode viver disso. E como eram essas obras? São parecidas às que estão ali? Como que eram? Como aquela que você vê lá. Comecei com fitas de papel. E depois mudei para fita do satin para fazer obras mais grandes. Cetim, fitas de cetim. Fez uma research para o material que gostei muito. Eu gosto muito como a satin brinca com a luz, que ele muda quando você se move na frente, quando você se move na frente da obra, ela muda cores continuamente. Justamente a sua obra é muito baseada em cores, né? De onde vem esse mar de cores que você coloca na sua obra? Tem as obras com cores, mas tenho também obras com black and white, branco e negro. Gosto muito da obra óptica. Eu cresci em uma família muito colorida. Claro que gosto muito das cores, coisas vivas. A sua família, de alguma maneira, inspira a sua arte, não? Minha família, claro. A família por força inspira. A família inspira sempre, eu acho. Inclusive, você tem até um livro, né? Conta um pouquinho sobre esse seu livro de culinária da família, que é um sucesso. Essa foi uma ideia que chegou na minha cabeça quando eu morava em Nova York. Estava ali para escrever a minha tese da universidade, quando acabei todas as minhas provas. Estava trabalhando em um estúdio de design também. Estava muito longe da família, da casa. Provavelmente isso ficou na minha cabeça um
vontade de fazer umas coisas para a família próprio. Eu fiz esse livro, também não estava com a ideia de vender ele, estava como uma ideia de fazer uma coleção de receitas da família para a futura geração da nossa família. Estava minha irmã tendo um filho, estava crescendo a família e pensei que isso estava uma coisa boa para a futura geração. Depois, piano piano, pouco a pouco, ficou botando fotos e todas as pessoas que olhavam essa raccolta de papel falavam: nossa, mas quando você faz livro eu quero uma cópia, eu quero uma cópia. Allora piano piano a gente pensou e ficou na ideia di fazerlo pubblico. E depois falei com a Sulin e eles falaram imediatamente: não vai falar com ninguém outro, a gente vai fazer isso com vocês. Feito. Tá bom. E hoje vendiam mais que 30 mil cópias. Quantas? 30 mil. 30,000. 30,000. Foi muito bom. Pessoal, 30 mil cópias num livro de arte da Suline não é para qualquer um. É um dos livros mais vendidos da Suline. O livro que o Francesco... O preço é $50. Não é um livro custoso, isso. Não é um livro qualquer, né? Mas muito interessante, né? Porque o livro se chama Cooking with Missoni, né? Missoni Family Cookbook. Missoni Family Cookbook, obrigado. E o Francesco teve a honra de resgatar toda essa história da família, que veio desde o avô Otávio e da avó Rosita, não é isso? E entre todos os primos foi aquele que dedicou o tempo a resgatar a memória da família, né? E acho que a gente tem convivido junto com o Francesco e agora com a mãe dele, em breve com as irmãs, com todo mundo, nessa junção aí da família Missoni com a gente aqui no Brasil, a família Mandelli. Tem sido muito interessante e muito inspirador, né? Porque é uma família realmente muito unida e que valoriza demais a tradição, né? Das raízes. Mas esse todas. É o ponto que a gente tem em contato. E eu acho para isso que a gente trabalhou muito bem junto. Como é que a gente fala? Tutti italiani, tutti buona gente. Una faccia, una razza. Mas muito bacana o fato dele conseguir, né, trazer esse histórico da família através das receitas, que é onde a gente imprime, né, boa parte da nossa cultura, né? A família Missoni, eles têm uma propriedade rural próxima a Milão, onde começaram o trabalho de malharia, não foi, com todos os tecidos, estampas, que depois seguiu na parte de confecção. Então, eles têm 2 fábricas hoje, fora da cidade de Milão, né, próximos, mas fora de Milão. Conta um pouco para a gente. Minha avó fizeram uma fábrica, construíram uma fábrica, em um lugar onde ele gostaria de fazer o weekend. Così não parecia de trabalhar nunca. E lá se vão 80 anos de trabalho dedicado, né, dentro da indústria, dentro do design, e sempre trazendo essa coisa do slow production, né? Quer dizer, pensar com calma as coisas. Quando eu fui em Milão, no apartamento do Francesco, eu fiquei impressionado, ele fazendo esse trabalho de arte dele. Parecia um japonês trabalhando aquelas microfitinhas, né? Apesar que eu nunca vi um japonês com 2 metros de altura, né? Mas um trabalho realmente muito meticuloso, né? Que vem realmente de uma tradição, né? de quem gasta tempo para fazer as coisas bem feitas, né? Então, todas essas histórias do cookbook da família, né? Acaba sendo, né? Porque ontem me contavam no almoço que não existem restaurantes por perto, porque estão numa região de campo. Então, toda a família dedicava muito tempo para cozinhar. Sempre convida a gente para casa. Tem muita gente que sempre convida os amigos, sempre jantar à casa da gente. É muito bacana isso, porque tem a ver também um pouco com a nossa história, né, da Tidelli, né? A Tidelli ela é uma marca que ela sempre dedicou há 35 anos, desde a fundação, ao outdoor living, né? Exatamente esses momentos que as pessoas têm
de poder se permitir ao lazer, né? Seja na casa de campo, seja na casa de praia, seja na montanha, né? Exatamente nos momentos onde as pessoas conseguem, de fato, conversar, cozinhar, ouvir uma boa música, jogar carta, né? Quer dizer, então, eu acho que teve aí uma felicidade muito grande no encontro da gente, né? Que até queria explicar para vocês como que aconteceu, né? É isso que eu ia perguntar, como foi esse encontro de vocês? Houve um evento importante do design aqui em São Paulo, chamado Boom SP Design, que acontece dentro da Design Week de São Paulo, e o Beto Cossenza, que é o organizador desse evento, ele já tinha tido contato com o trabalho do Francesco em Milão, e chamou o Francesco para ser o designer do ano da edição do Boom de 2 anos atrás. 2023, não foi? E quando eu vi a exposição do Francesco aqui em São Paulo, no Círculo Italiano, eu logo me identifiquei com as estampas e com os padrões todos e com a facilidade, né, a felicidade nas misturas de cores e desenhos do Francesco. E logo em seguida eu pensei, poxa, quem sabe a gente não pode trazer um pouco dessa ideia do Francesco para dentro do mobiliário tridimensional, porque o Francesco sempre trabalhou com quadros, né? Sejam quadrados, retangulares e tudo mais. Aí eu pensei, poxa, quem sabe não tem algumas peças nossas que poderiam servir como telas para o Francesco, né? E o namoro começou como um primeiro approach em 2023. O Francesco acabou gastando um pouquinho de tempo para visitar um dos nossos showrooms em São Paulo. Depois, no ano seguinte, estivemos juntos em Milão. No estúdio lá do Francesco. E ele acabou finalmente vindo para o Brasil, para a Bahia. Daí ele chegou em Salvador agora no setembro, outubro do ano passado. E foi novembro. Foi novembro? Novembro. É que tudo aconteceu muito rápido, né? Imagina que ele chegou em novembro, ele chegou no início de novembro em Salvador. Nós começamos do zero. E na primeira semana de dezembro nós estávamos lançando o trabalho na Art Basel em Miami. Então foi de 0 a 100 numa velocidade enorme. Aí o Francesco chegou lá com 2, 3 dias para fazer todo o trabalho em Salvador e graças a Deus a gente conseguiu fazer em 2, no terceiro a gente foi para a praia. Isso. Mas foi muito interessante, pessoal, porque o Francesco pegou todas as cores da Tideli, então nós pegamos várias amostras, né? Nós temos umas bolachinhas que a gente usa de amostras de cores, e ele pegou 80 dessas amostras, espalhou pela mesa e começou a processar. Eles têm um processador na família Missoni para cor, que eles processam bilhões de cores instantaneamente, né? Eu brinco com ele, eu digo que quando ele vai tomar o café da manhã lá na casa dele, um pão é vermelho, outro é azul, a mozzarella às vezes é clara, mas às vezes pode ser verde, roxa, porque eles vão se alimentando de cores todo santo dia. E aí ele, em poucos minutos, ele começou a misturar corda essa com aquela, o verde com o rosa, com o marrom, e eu, evidentemente, cético. Luciano estava ali, nossa, mas não pode pegar menos cores, porque o cliente da gente não gosta mal. Pega leve, Francis, vamos mais com calma. Mais leve. A turma do Brasil é muito discreta. E ele foi trazendo aquelas cores, aí pegava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2. Ele foi montando as cartelas de cores, né? E aí vamos testar, né? Vamos ver como é que funciona. Eu comecei a fazer um entrelaço sobre os móveis com o cara Fábio. Como é o nome? É Fábio? Aí ele super cético, achando que a nossa turma da Bahia não ia dar conta. Eu coloquei o melhor trançador da Tideli, um menino que inclusive é designer, tem peças assinadas para a nossa marca, o Fábio. E em 5 minutos eram os dois conversando. Graças a Deus o Francesco fala português. E em 5 minutos eles já estavam trançando as primeiras telas. E na tarde do primeiro dia
nós já estávamos sentando no primeiro cubinho desses que nós fizemos. No segundo dia, nós já tínhamos a cadeira, a poltrona, o outro banquinho, e daí nós já tínhamos 18 coleções, né? 18 ideias de tramas e cores. Aí foi mais difícil reduzir do que criar, né? Na verdade, se eu deixasse o Francesco uma semana na Bahia, o nosso catálogo não ia caber tanta possibilidade, tanta mistura de cores, né? Justamente, e na Tidelli existe isso de trazer a arte para o móvel. E exatamente isso que você fez nessa coleção Pentagrama, né? Esses dois mundos, eles sempre se cruzam, né? Design, arte e moda, né? São três mundos que são mundos bem distintos, mas que se entrelaçam o tempo todo, né? Ao longo dos anos, a gente teve muita interação com designers artistas, né? Tanto que a gente até pede para os designers, não mande de desenho técnico. Fabricar móvel a gente já sabe, o que a gente gosta é de inspirações artísticas, né? E assim aconteceu com o Rui Otaki, né, que é um grande artista, além de arquiteto e designer. Aconteceu com o Quang Lee. O Quang Lee é um artista sul-coreano, um artista jovem sul-coreano, um dos maiores expoentes hoje na Coreia do Sul, que faz um trabalho com cordas, e nós acabamos trazendo a arte dele para dentro da Tidelli. Inclusive, lançamos uma coleção com o Quang Lee aqui na Bienal, num evento de design, alguns anos atrás. E aqui nesse prédio, eu tive o prazer, né, através das muitas SP Artes, inclusive, de conhecer mais profundamente o trabalho do Carlos Cruz Dias. Carlos Cruz Dias, na época em que nós éramos analfabetos do ponto de vista cromático, porque todo mundo que é fabricante, pessoal, contar aqui um backstage de quem é fabricante, né? Fabricante adora o Henry Ford. Vamos fazer tudo igual. Muito mais fácil, né? Pode ser qualquer cor desde que seja preto, né? A vida do fabricante é esse, né? Poxa, para que complicar, né? Os fabricantes normalmente eles se gabam por ter máquinas impressionantes que custaram milhões de dólares e que vão alimentar a família, os netos, aquelas máquinas alemãs importantíssimas. Então, a gente tem na indústria um conservadorismo muito grande. E lá na Tidelli, apesar de ser uma indústria muito artesanal, a gente vem, ao longo do tempo, criando muitos produtos, evidentemente, mas do ponto de vista de cor, era branco, bege, marrom e preto. Até, talvez, 15, 18 anos atrás, quando, de fato, nós começamos a aprender alguma coisa com cores, né? E foram inspirações como Carlos Cruz Dias, como também uma designer inglesa, que é a Trisha Guild, que foram nos ensinando como ser colorido, né? E a gente sofre, nossa, então a Tati está aqui presente, minha irmã, fundadora da Tidelli, conseguiu vencer o trânsito, chegar embaixo de chuva aqui na Bienal, né? Como ficou mais rico e mais bonito o nosso mundo depois que nós ganhamos as cores, né? É fantástico ver assim essa nossa transição. E quando a gente teve a participação do Francesco, né, nós já achávamos que após 10, 15 anos trabalhando com cores, nós já sabíamos tudo. E depois da chegada dele na fábrica, desses 5, 10 minutos de seleção de cores, só posso dizer que só sei que nada sei, né? Acho que foi um grande exercício de humildade, né? Do nosso guru, novo guru das cores. Obrigado. E por que pentagrama? Pentagrama porque peguei da inspiração da uma frase que falou uma coisa que falou meu avô tempo atrás. Ele falava que os cores são como as notas musicais. Você tem o mesmo cor sempre, mas você pode misturar ela e diferentemente chega sempre as coisas. Pode ser infinita melodias, infinita combinação de cores, pode combinar. E isso foi a inspiração por o nome da coleção.
Assim como com poucas notas a gente pode fazer muitas músicas, com poucas cores a gente pode fazer muitas cores. Combinação. Essa é a ideia. Isso. Certo. Tem tá infinito a combinação que você pode fazer. Sim, sem dúvida. E como que foi a experiência em Miami, Luciano, na Art Basel, que vocês levaram logo depois de ter pronta essa coleção? Como que foi lá a experiência? Bom, nós lançamos em dezembro desse ano, né, ano passado, Art Basel, assim como o SP Art, né, são eventos que não permitem que uma indústria leve qualquer solução trivial, né? Realmente são eventos muito inspiradores, né, e nós não podemos participar de uma atividade como essa sem trazer algum conteúdo realmente importante e inovador, né? Então, assim, foi um cenário muito bacana, né? Esse evento em Miami tem ganhado uma repercussão internacional, tem crescido a cada ano, e foi realmente muito importante para nós marcarmos o lançamento da Pentagrama. Inclusive, o Francesco veio a Miami especificamente para o lançamento no nosso showroom no Design District de Miami. Fizemos uma instalação dos painéis em toda a fachada, usando as estampas do pentagrama, e apresentamos lá pela primeira vez para o mercado americano e para o mercado brasileiro, até porque Miami hoje é um quintal do Brasil, né? Especialmente nessa semana da Art Basel, né? E, Francesco, eu acho que essa parceria sedimenta um pouco mais a sua relação com o Brasil, né? Você tem uma boa relação com o Brasil, tanto que fala português. Eu tento de falar português, tinha 2 namoradas brasileiras. Duas namoradas brasileiras. Uma baiana por 4 anos e uma catarinense por 4 anos e meio. A melhor forma de aprender, né? Mas agora 5 anos que estou com uma italiana, calabresa, e ainda é para isso que eu não falo muito mais bem. Falta um pouquinho. Ele tem uma relação tão forte com o Brasil que hoje, pessoal, o Francesco faz 40 anos, tá? Muita honra ele estar aqui com a gente. Obrigado. Parabéns. Ele falou assim, bom, eu posso ir para o Brasil, mas vai ser meu aniversário, mas eu vou com prazer. Mas eu nunca imaginei que era aniversário de 40 anos, né? Então, muita honra, Francesco, ter a tua presença aqui nessa data tão importante. Hoje eu queria ter dado para ele, ele é apaixonado por futebol. Nunca tentem conversar com ele se o Internazionale de Milão estiver jogando, especialmente se for a Champions League. Aí eu queria dar para ele uma camiseta do Internacional original, que é aqui de Porto Alegre. Só que é impossível achar em São Paulo uma camiseta do Inter, então acabei achando uma do Palmeiras, né? Como bom italiano, né? Então vamos pela pátria. Ele é tão brasileiro que ele já tem 3 camisas do Palmeiras, acredita? Então é uma relação realmente muito, muito próxima do Brasil e agora espero aí, Francesco, que esteja cada vez mais próxima, né? Bom, acho que mais que a gente podia querer saber de você, Francesco, como que você sente quando uma pessoa leva um quadro seu para casa, o que você quer transmitir? E quando você põe essa arte num móvel, como você sente a pessoa levando você para casa? Eu acho que... Espero que minha arte dá emoção, como toda arte, que tem que dar uma emoção, que é boa, uma emoção forte, depende. Se te dá essa emoção, a gente gosta, a gente porta a casa e eu estou muito feliz se consigo transmitir essa emoção com minhas artes para alguém. Também com as obras, eu acho que, não sei, quando a gente gosta das coisas, gosta. Eu sou assim, se gosto de uma coisa, gosto súbito, gosto direito, não tem que pensar... Gostei, será que eu não gostei? Eu gostei. Ou eu gosto ou não gosto. Eu espero que a gente faz mesmo com a minha obra. Pode não gostar, não fica interessar nada, mas se gosta,
Espero que dá uma emoção. Perfeito. O que mais? E essa parceria ainda vai continuar? Não, ela continua, inclusive semana que vem, né, nós estamos ambos indo para Milão. Nós temos o Salone de Milão e o Ford Salone de Milão também acontecendo. Então, durante a Semana de Design, nós vamos estar apresentando para o mercado europeu a coleção Pentagrama em um showroom no bairro de Brera, no Design Center de Brera. De segunda-feira agora até o próximo domingo vai estar em cartaz aí a exposição da Pentagrama. Inclusive, vamos receber todos os convidados italianos do Francesco em um evento lá em Milão. E a coleção vai estar disponível, inclusive, para venda já na Europa a partir da semana que vem. Então, é bem relevante para nós, né, porque a Tidelli ela é uma empresa brasileira, né, com uma presença muito grande, né, são mais de 42 showrooms hoje no Brasil. São mais de 700 funcionários que nós temos hoje no Brasil e nós decidimos, alguns anos atrás, levá-la para os Estados Unidos, né? Então, nós acabamos... A Tati, inclusive, se mudou para os Estados Unidos, morou na Califórnia para a implantação da loja nos Estados Unidos. E hoje nós temos uma loja em Laguna Beach, no sul da Califórnia. Abrimos recentemente uma em Palm Springs, no deserto. Abrimos a loja de Miami e seguimos com um projeto muito forte dentro dos Estados Unidos, mas sempre tivemos o desejo de entrarmos na Europa, né? A Europa é um mercado muito mais difícil, um mercado muito mais concorrido, que cresce em velocidade muito inferior ao mercado americano, mas é a meca do design internacional e de toda a matriz cultural que está por trás da gente, né? Então, é um grande desafio e nós estamos esse ano abrindo já a nossa primeira loja na Europa, em Lisboa. Então, essa exposição em Milão na semana que vem, ela já marca o nosso primeiro passo comercial na Europa, que não é simplesmente uma exposição solta em Milão, e sim já um projeto empresarial de uma indústria que vai querer sim se instalar de volta na pátria-mãe, né? A Tidelli também é uma empresa italiana, né? Quer dizer, nós somos de uma família italiana, né, que já está há mais de um século no Brasil, mas todos temos cidadania italiana, inclusive. Então, voltar para a Europa, devolvendo toda essa brasilidade da marca, realmente é um passo muito relevante para a gente e dessa vez nós vamos chegar lá na Europa pelos braços do Francesco e da família dele, com grande honra. No fim, ficou uma história muito linda isso, né? É justamente isso que você está falando, de voltar para a Itália, levar junto com o Francesco e depois ir para Lisboa para fazer essa loja lá, né? Ficou uma amarração muito bonita, né, Francesco? Acho que sim. Bom, eu acho que é isso. Mais alguma coisa, Luciano, Francesco? Então, pessoal, queria agradecer a presença de todos, agradecer ao pessoal dessa SP Arte pela organização desse evento tão bacana, ano após ano, crescendo, muito inspirador o trabalho de vocês, e é muita honra nossa, da Tidelli, estar participando pela primeira vez desse evento. Esperamos estar aqui no ano que vem, no outro, trazendo novidades e espero que trazendo conteúdos relevantes para esse mercado da arte. Muito obrigada.